Eu estava pensando hoje justamente sobre a modernidade, sobre redes sociais, sobre as notícias que chegam até nós tão rápido. Acontece uma bomba ali, a gente já sabe. Acontece uma morte acolá, acontece um incêndio, acontece um assassinato, acontece um feminicídio e nós imediatamente sabemos de tudo. Antes, nós não sabíamos, a não ser que comprássemos jornal, a não ser que assistíssemos ao jornal na televisão. Então, o que acontece conosco hoje é que nós estamos bombardeados de informações. E vamos combinar, a maioria das informações que chegam, das notícias que chegam até nós, não são notícias boas. Tivemos recentemente, ainda durante a pandemia, a notícia da Rússia bombardeando a Ucrânia. Tivemos a notícia também agora, recentemente, do Hamas, que é um grupo palestino, bombardeou Israel. E Israel continua bombardeando a Palestina, mas eu não vou aqui entrar no mérito de quem está certo e quem está errado. Para mim, nenhuma guerra deveria existir. Luta por território, luta pelo poder, luta pela sua etnia ou luta pela sua religião. Nada disso deveria existir. O Edgar Morin, que é um filósofo, no seu livro O Método 6, seu livro sobre ética. Aliás, estou professora de ética, psicologia, ética e direitos humanos. Estudando sobre ética, estudando os primeiros filósofos, estudando o epicurismo, o hedonismo, eu fico pensando, se o mundo vivesse essas filosofias ou vivesse esses valores que os filósofos falam sobre ética, nós viveríamos num mundo em paz. E o Edgar Morin, ele está falando nesse livro Ética, o Método, que é o livro 6, ele está falando sobre não tem como falar de ética sem falar de moral e não tem como abordar o ser humano entendendo que o ser humano é dicotômico. Existe o ser humano bom, que também tem dentro de si o mal. E existe o ser humano que pode partir do egocentrismo, isto é, uma pessoa que pensa que o mundo gira ou deve girar ao seu redor. E existe também, essa pessoa pode ir do egocentrismo ao altruísmo. E ser altruísta também inclui a inclusão, envolve a inclusão. Ser altruísta envolve a inclusão. A inclusão do outro na minha vida. A inclusão do diálogo. De eu me importar e eu ter empatia. Isto é, eu calçar o sapato, eu usar a roupa no sentido metafórico da outra pessoa. Ok, vamos calçar o sapato dos israelenses que foram bombardeados e, óbvio, o governo ficou extremamente chateado porque bombardearam os civis. E agora Israel continua bombardeando a Palestina. A Rússia é bem mais forte do que a Ucrânia, então está trucidando a Ucrânia. Israel está trucidando a Palestina. E aqui, por favor, eu amo os judeus, tenho muitos amigos judeus, gosto da maneira deles serem. Não estou falando do judeu, não estou falando do palestino, mas eu estou falando de seres humanos. Eu estou falando de empatia. Por exemplo, vi o vídeo de um menininho de uns 9, 10 anos se despedindo da sua família inteirinha que morreu num bombardeio. E ele chorando, foi em um, em outro, e eu fiquei com o coração desse tamanho. Porque eu fico imaginando o que será dessa criança. Como eu vi também vídeos de pais indo beijar as suas filhas sem querer que os filhos, até bebês, saíssem de perto deles. E isso aí deve gerar em nós, independente de quem é, independente de qual religião, independente de qual país, deve gerar em nós tristeza, angústia e principalmente empatia. Nós precisamos, algumas pessoas têm defendido esse sangramento como em legítima defesa. Eu como psicóloga, estava fazendo uma teoria aqui na minha cabeça. Por que será que os mais atingidos numa guerra, qualquer guerra, são as mulheres e as crianças? Primeiro,
a minha teoria, ok? É minha teoria pessoal. As mulheres procriam. Então, elas são atingidas, são consideradas as mais frágeis, mas são as mulheres, vamos admitir, que cuidam dos homens. E são as mulheres que geram homens. Então, quando um país decide trucidar, acabar com mulheres e as crianças, serão os adultos do futuro. Então, se eu quero acabar com uma etnia, se eu quero acabar com os palestinos, onde é que eu aponto? Onde eu aponto qual é o meu alvo? De quem não é empático. O alvo é crianças e mulheres. E você chegar a ponto de bombardear um hospital que está cuidando de pessoas doentes, enfermas, é antiético. Porque a ética, até a ética da guerra, diz que você não deve, não pode bombardear nem civis e nem hospitais. Mas quando você quer destruir como povo, você destrói hospital, você destrói crianças, você destrói mulheres. E, de novo, eu quero enfatizar, independente se é Israel, se é a Palestina, se é a Rússia, se é a Ucrânia. Eu até postei uma vez, não me lembro onde, que eu disse assim, gente, eu acho que deveria. Claro que isso é um simplismo meu. Claro que isso não vai acontecer. Então, que os chefes de Estado se reúnam, façam um duelo e lutem entre eles. Quem ganhar, ganha o território. Quem ganhar, ganha o poder. Por que que você envolve na sua briga por terra e pelo poder os civis? Que não tem nada com isso. Agora, a nossa guerra, nós guerreamos com bombas, nós guerreamos com palavras, nós guerreamos com palavras, nós lutamos contra as pessoas com palavras, com a cultura, eu tenho aqui um vídeo, a cultura do cancelamento. Nós bombardeamos as pessoas que nós achamos que são diferentes, que não pensam como nós. Nós bombardeamos com palavras, com calúnias, pessoas que nós não gostamos e nós perdemos a nossa humanidade. E é muito interessante porque os conceitos mudam muito. Então, por exemplo, Santo Agostinho, um grande teórico da Igreja Católica, um grande filósofo religioso, que era seguidor de Plutarco, que era discípulo de Platão. Então, Agostinho pode ser considerado um neoplatônico, e Platão dizia o seguinte, que as pessoas são feitas de corpo e espírito. Tudo que é bom vem do espírito e tudo que é ruim vem do corpo. E essa narrativa que Agostinho trouxe para dentro da Igreja Católica permaneceu por 9 séculos. E ele seguia quem? Plutarco, que seguia Platão. Chega Tomás de Aquino, outro grande filósofo, outro grande pai da Igreja Católica, e seguidor de Aristóteles, e diz, não, o ser humano é integral, ele é corpo, alma e espírito, ele é um só. Não existe essa distinção entre corpo e espírito. Nós somos um ser integral. Isso, olha, no século XIII, 9 séculos depois de Agostinho. E ele foi considerado herege, foi perseguido pela Igreja Católica, não deixavam ele ensinar em escolas católicas, em faculdades católicas. 8 anos depois, ele foi considerado um dos maiores teólogos da Igreja Católica. O que eu estou querendo provar para vocês? Que as narrativas mudam, que dependendo do seu valor, dependendo daquelas pessoas que são suas referências, dos seus escritores, a narrativa muda. Então, por que nós não aprendemos a dialogar? Talvez você, Silvia, talvez você esteja certa. Joaquina, talvez você esteja certa. Então, eu vou te ouvindo, você vai me ouvindo, a gente vai trocando, a gente vai dialogando e a gente pode ser que chegue a um ponto de encontro. Mas também, se a gente não se encontrar nas nossas opiniões, tudo bem. Você não precisa pensar como eu. Porém, quando chega na parte ética, na parte de valores, sim, nós precisamos nos encontrar. A Judith Butler, que eu gosto muito, ela tem um livro muito interessante, A Ética da Não Violência. O que é que ela quer dizer com isso? Bom, eu vou dar só um pedacinho que eu entendi. A ética da não violência é aceitar o outro, legitimar o outro. E tudo isso eu estou falando relativo às guerras. Aceitar os muçulmanos, aceitar os judeus, católicos aceitarem os protestantes e vice-versa. Aceitarem
os umbandistas, os espíritas. Cada pessoa vai procurar uma espiritualidade que fala ao seu coração. Então, nós não podemos... eles são palestinos, eles não são cristãos, eles são muçulmanos, então danem-se os muçulmanos. Não! Nós temos que olhar para as pessoas como seres humanos. Temos que olhar para as pessoas como pessoas. Então, quando eu vejo aquela lama de sangue, uma pessoa disse, o meu marido é muito polêmico, mas polêmico porque ele diz o que pensa. E, aliás, eu gosto de tudo que ele diz. E eu leio os directs dele do Instagram, eu estava lendo e um cara disse assim, você, chateado porque ele falou contra o bombardeio de Gaza, da faixa de Gaza, disse assim, você vai ter uma morte drástica, você vai ser destruído, porque você é um herege, porque você é um isso, é um que... Gente, aí eu fiquei pensando, cadê o amor? Se você ler os filósofos, tanto os primeiros filósofos como os filósofos contemporâneos, você vai ver que até Luc Ferry é um filósofo ateu e até ele fala de amor. Então, quando eu digo até ele, não que ele seja uma pessoa má, mas porque ele não acredita em Deus, não acredita no sobrenatural, mas ele acredita no amor. E eu vejo pessoas que dizem que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, destilando ódio. Sabe por quê? Porque o outro não é aceito. E Judith Butler diz o seguinte, quando você não reconhece o outro, você na verdade está cometendo uma violência contra ele. Porque, queridos, não vamos nos enganar. O outro é sim meu espelho. Se o outro não me reconhece como eu sou, ele está, de certa maneira, metaforicamente me matando. Eu não existo se ele não reconhece que eu sou. Então, nós precisamos tomar cuidado, queridos. Primeiro, ansiedade, tristeza e depressão em relação às notícias que nós vemos todos os dias. Ver aquelas crianças chorando, ver aqueles pais chorando, de qualquer país, tá? Mata o nosso coração, destrói com a gente quando você é uma pessoa empática. Gente, nós somos só peregrinos. Nós devemos aqui na Terra, verdadeiramente, todos os dias nos perguntar como que eu posso ser alguém melhor. E a gente deve ter empatia, a gente deve ser compassivo ou compassiva com as pessoas que estão sofrendo. É muito triste você ver pessoas que estão um pouco se lixando. Não quero saber. Não quero saber. Isso não existe. Quando você diz, eu não vou dar uma opinião, a omissão e o silêncio já é uma opinião. Sabe qual é o que a omissão e o silêncio dizem? Não estou me importando com a sorte do outro. E inclusão é você se importar com a sorte do outro. Os civis não têm culpa do que os governos fazem. As guerras que são lançadas. Então, eu acho a vida tão curta, eu acho que nós deveríamos, a humanidade toda, ser solidária. As pessoas dizem, eu não quero imigrante aqui porque venham roubar o meu emprego. Você viu aí o egoísmo? Nós não queremos imigrantes porque eles vão vir tomar o meu lugar. Ora, o governo não cuida nem de mim, vai cuidar dele? Não, sabe quem devia cuidar dele? Você, eu. Sabe quem deveria cuidar dos imigrantes? Nós, você e eu, você que está me ouvindo. Sabe quem deveria ter empatia? Não é porque é um dever, mas é um valor ético e não tem como falarmos de ética sem valores. E eu acho muito lindo. Eu amo filosofia porque os filósofos, tudo que eles queriam era que a gente tivesse valores do belo, da paz, valores éticos, de não roubar, de não excluir as pessoas da nossa vida, porque elas são diferentes. Então, eu queria essa minha posição de tristeza, de empatia com qualquer povo e que os governos, aí um querido que eu sigo nas redes disse, eu estou surtado. Pode dizer que eu estou surtado, porque eu estou surtado. E eu li e disse, olha, eu também estou. Eu estou triste em ver no que a humanidade está se tornando. Abusos sexuais subindo o número, estupros, feminicídio, homicídios, guerra. Onde nós vamos parar? Facções agora. Quando eu estou gravando, acho que há 3 dias houve um massacre na zona oeste do Rio de Janeiro. Queimaram ônibus e queimaram trens. Eu não sei como é que a gente queima trem. Coisas que o povo precisa usar para
se locomover. Então eu fico pasma como que essas coisas acontecem. Policiais que matam pessoas sufocadas, policiais que matam pessoas sufocadas com o joelho no pescoço, racismo, antissexismo, machismo, tudo isso demonstra um egocentrismo, um egoísmo no ser humano, uma maldade no ser humano. Eu queria ler aqui uma parte do Edgar Morin, que ele diz o seguinte: a consciência moral individual emerge, quer dizer, nasce também historicamente do desenvolvimento complexificador da relação trinitária, que é indivíduo, espécie e sociedade. Contribui para unir, a consciência moral contribui para unir indivíduo, sociedade e espécie, a despeito das oposições e antagonismo desses três termos, superando-os até certo ponto. O valor moral, a consciência moral, repõe o espírito individual no nível superior, no circuito trinitário. Quer dizer, você não é mais um indivíduo, você é ligado à sociedade e à coletividade. O meu sonho, se eu pudesse ter um sonho, é que os governos e que as pessoas também, os indivíduos, pudessem ter essa ideia solidária de empatia e de amor ao próximo. Bom, eu vou ficando por aqui e eu espero voltar na próxima semana. Se você gostou desse vídeo, dá um like e distribui para o maior número de pessoas que você conseguir, tá bom? Até a próxima.